Olá, o meu nome é Patrícia Roque Martins e sou investigadora auxiliar no Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Agradeço a todas as pessoas que estão a assistir a esta minha comunicação gravada no âmbito do terceiro Congresso Internacional Nodos del Conhecimento 2022, que tem como título A Estatueta de Vulcano, aprofundando histórias não reveladas da deficiência. Esta comunicação insere-se num projeto de investigação individual que estou a desenvolver, que tem como título Narrativas da Deficiência: Como não explorar a alteridade em museus e exposições, construindo uma visão para melhorar imaginários culturais em torno das pessoas com deficiência, com o apoio financeiro da Fundação para a Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência e do Ensino Superior de Portugal, procurando analisar e estudar a presença da deficiência na história da arte e o modo como tem sido relacionada com a questão da representação do outro. Neste sentido, este projeto pretende clarificar o modo como o significado social da deficiência tem sido construído através do património cultural. Tal como acontece com outros grupos marginalizados, as histórias da deficiência e a experiência de se viver com uma incapacidade encontram-se muitas vezes ausentes ou escondidas das narrativas dos museus, quer através das exposições que são apresentadas publicamente ou através dos temas que são abordados nas atividades de mediação com os seus públicos. Foi há mais de 20 anos que Marjorie e Bunch defenderam que a acessibilidade plena em museus não se refere apenas às questões do acesso físico e comunicativo, implicando também o acesso público a exposições relacionadas com temas da deficiência. Também há 20 anos atrás, em 2002, Annie Dellin sugeriu que o lugar da deficiência no nosso passado comum foi enterrado em notas de rodapé, tornando-se ausente da nossa memória pública. O que mudou desde então? Que transformações tem operado na área da museologia, com o objetivo claro de incorporar a deficiência e as histórias das pessoas com deficiência na consciência pública de todos os cidadãos? Que potencial têm as coleções dos museus para contribuir para a cultura da deficiência, empoderando e fortalecendo identidades que foram socialmente oprimidas ao longo dos tempos? Nem sempre os objetos dos museus são explorados a partir da sua própria história, acabando por serem usados, na maioria dos casos, perifericamente, como acessórios da narração de uma outra história. No entanto, cada objeto que se encontra preservado no museu possui um potencial epistemológico e uma narrativa particular, muitas vezes inexplorada e, em grande parte, não revelada. No caso da deficiência, os objetos que se relacionam com o tema oferecem oportunidades para explorar temas nunca antes abordados em espaço museológico, proporcionando olhares múltiplos sobre o património. Neste sentido, esta comunicação espera suscitar um espaço de reflexão e debate em torno do estudo da deficiência, sua história e cultura, despertando novas ideias no setor académico e patrimonial sobre o modo como a deficiência se pode tornar mais visível nas narrativas que se produzem publicamente. O ponto de partida é a estatueta de Vulcano do século I d.C., da época romana, um objeto da coleção do Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa, Portugal. Aparentemente, este objeto nada tem a ver com a deficiência, considerando o texto interpretativo do inventário a que se refere e que se encontra disponível para consulta no site MatrizNet, um dos mais importantes inventários coletivos online sobre as coleções dos museus portugueses. Neste texto de inventário é apresentada uma descrição pormenorizada do objeto, juntamente com uma nota sobre a sua utilização de origem, na época em que foi criado. Esta descrição diz o seguinte: trata-se de um bronze figurativo representando uma divindade com o objetivo de ornar altares domésticos. No que diz respeito à descrição física do objeto, o texto do inventário refere tratar-se de uma figura masculina barbada, com o gorro e avental de ferreiro sentada. O corpo apresenta ligeira torção, imprimindo movimento e realismo. A cabeça encontra-se virada para a direita e boca ligeiramente aberta. O braço direito pendendo ao longo do corpo e esquerdo projetado para diante. Tem o pé direito em posição de apoio e a perna direita está fletida para trás. As vestes estão presas apenas no ombro direito, chegam até ao joelho e o calçado parece ser de tiras. Com alguma reserva, parece tratar-se de imã representação de Deus Hefestos, Vulcano, o deus artesão, ferreiro e ourives. Trata-se então de uma representação canónica da divindade que foi bastante popular durante os séculos I e II.
O texto do inventário refere ainda a história da sua incorporação no Museu Nacional de Arqueologia, dizendo tratar-se de um objeto encontrado por um pescador de Sesimbra, preso nas redes durante a faina a leste da Fortaleza de Santiago, que após diversas conversações foi entregue ao Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico, tendo então entrado no museu no ano de 1996. É de facto um texto bastante rico e completo, mas que na verdade explora apenas um olhar sobre o objeto. E, efetivamente, a história da deficiência ficou por contar. Vulcano, da época romana, ou Hefestos, da época grega, para além de serem deuses popularmente conhecidos como sendo deuses artesão, ferreiro e ourives, foram também popularmente conhecidos como sendo deuses coxos, tendo uma perna mais curta do que a outra e por isso fisicamente disformes. Na história da mitologia romana, a característica física do Vulcano é considerada como sendo a causa de uma profunda vergonha, ao ponto só o ideal coletivo de um corpo não normativo no imaginário mental da época. E esta situação terá tido mesmo como consequência a sua expulsão do Olimpo pelos seus próprios progenitores, Erizeus, e mais tarde não conseguiu manter o seu matrimónio com a deusa do amor Afrodite por conta da sua condição de deficiência. Esta sua característica física encontra-se também presente na representação da estatueta. A ligeira torção do tronco, a perna direita fletida para trás, não são mais do que evidências de quem produziu este objeto na época romana pretendia representar a figura do Vulcano com a sua característica física de um corpo não normativo. Neste sentido, a ausência desta informação no texto descritivo do inventário remete-nos para a questão da invisibilidade social, uma problemática profundamente relacionada com a condição de deficiência. A invisibilidade social é, na verdade, o desprezo de quem pertence à maioria tem por aquele que pertence à minoria e que é estigmatizado. A invisibilidade social dá-se através da ocultação do outro, tornando-o numa alteridade invisível. E no património, a invisibilidade social dá-se através da negação de narrativas da deficiência sobre objetos que representam a deficiência, mas que nem sequer reconhece a sua relação com o tema. E quando isto acontece, é, na verdade, uma forma de se contribuir para o pagamento de histórias e de memórias já ligadas à deficiência, uma forma de desconstruir e invalidar essa mesma cultura. Por outro lado, a importância deste objeto relaciona-se também com o facto de marcar uma possível trajetória na história, nos modos como o corpo humano atípico se encontra enquadrado dentro da imaginação cultural do mundo ocidental, ainda que se compreenda uma série de registros diferenciados sobre a deficiência ao longo dos tempos. Efetivamente, a gênese da cultura opressora e discriminatória perante a deficiência verifica-se já no contexto cultural desde a antiguidade grega, cuja influência foi preponderante na construção do pensamento de base da cultura ocidental, que persiste ainda hoje. Na verdade, o mito de Hefesto pode ser considerado, como referiu Pedraza, não mais do que o representante paradigmático da expressão sublimada da exclusão que se praticava na antiga Grécia, como também patrono inaugural nos modos de opressão, exclusão e discriminação da deficiência ao longo dos tempos, apresentando um Deus que, por ter um corpo atípico, é expulso do Olimpo pelos seus progenitores, para além de não conseguir manter o seu matrimónio com a sua mulher. De facto, no contexto da sociedade ocidental e ao longo das diferentes épocas, que a relação entre a deficiência e o património cultural é sobretudo marcada por representações estereotipadas e ideológicas enquadradas dentro de uma lógica opressiva e discriminatória, em que a deficiência é expressa através do desenvolvimento representativo de conceitos de vulnerabilidade, fragilidade e dependência. São essas representações que irão contribuir para formar o significado social da deficiência, gerando interpretações negativas sobre as pessoas com deficiência e, consequentemente, irão influenciar o modo como as práticas sociais em torno da deficiência são desenvolvidas no nosso dia-a-dia. Nos últimos anos, esta problemática tem sido reconhecida na academia, tanto por parte de investigadores da área da deficiência, como também na área da museologia. Também, cada vez mais, se tem considerado que os objetos do passado que constituem as coleções dos museus são relevantes para a sociedade atual. Que função podem ter os objetos dos museus para contrariar esta tendência de subrepresentação e desqualificação social da deficiência? Citando Sandra Dudley,
Colocar o foco nos objetos das coleções no centro da prática em museus irá gerar novas relações entre o objeto e o sujeito, permitindo estabelecer experiências museológicas mais ricas entre a cultura material e a vida cotidiana. O foco nos objetos permite explorá-los tematicamente e não apenas como uma trajetória histórica, centrando-se nos seus contextos originais e posteriores. Os engajamentos ativos entre pessoas e coisas são tão completos, materiais e sensoriais quanto ricos em possibilidades, fortalecendo as formas como os visitantes dos museus são capazes de se ligar com as pessoas, histórias e emoções do passado. Também Anita Early considera que o museu, ao ser um lugar de encontro intercultural e de diálogo criativo, deve desenvolver uma abordagem mais inclusiva e multidimensional dos objetos das coleções para explorar os seus múltiplos significados, bem como os processos complexos relacionados com a sua produção e interpretação. Oferece também uma oportunidade aos museus para o desenvolvimento de projetos coprodutivos com as comunidades, como neste caso seria a comunidade de pessoas com deficiência. Neste sentido, os objetos das coleções dos museus relacionados com a deficiência têm um potencial enorme para os museus demonstrarem sua relevância social, proporcionando reflexões sobre importantes questões da atualidade, como a inclusão, igualdade e justiça social. Quer através de exposições ou através de atividades de medição patrimonial, entre outras, poderão ser criadas oportunidades que levem à estabilização das representações dominantes da deficiência. As narrativas da deficiência podem ser uma oportunidade para o desenvolvimento de histórias mais positivas que se possam tornar parte da identidade das pessoas com deficiência e que contrariem o modelo da tragédia pessoal, a isolação e o estigma social que lhe está associado. Explorar a deficiência nas práticas museológicas é, na verdade, uma estratégia para a rejeição de estereótipos negativos, contrariando ideias convencionais de normalidade, promovendo o orgulho na deficiência, o mérito no incomum ou a beleza no atípico. Cada pessoa tem um ponto de vista único, construído como resultado do seu contexto e experiência de vida. Ao serem promovidas diversas vozes perante o mesmo objeto artístico, enquadrado no seu contexto histórico e cultural, não esquecem da intenção do seu autor, podem ser valorizados novos olhares mais positivos sobre a deficiência, contribuindo assim para o desenvolvimento da cultura da deficiência. Muito obrigada.